Sabrina, Oi. tava pensando, o que você achou da aula de história hoje? Ué, achei normal. Eu gostei bastante, só que eu não sei se eu concordo muito bem com o que a professora disse. Ué, por quê? Aquilo sobre a ditadura militar, que foi ruim e tal. Porque assim, minha avó viveu nessa época, né? Uhum. E ela vive falando que foi a melhor época do Brasil e que o Brasil só tá do jeito que tá hoje porque o João Figueiredo assinou o fim do AI-5. Nossa, na minha casa é totalmente diferente. Até porque meu avô prefere nem comentar sobre esse assunto. Minha avó também não gosta. Minha mãe fala pra mim nem comentar lá em casa. Porque eu acredito também, porque eu descobri, tipo assim, com o tempo, que meu avô era militar naquela época. Ou seja, não sei por que eles não gostam de comentar, mas eu não sei, só sei que eles, tipo assim, não gostam de comentar. Eu fico pensando, porque é o seguinte, como a gente pode saber se a história o que é verdadeiro na história, Sim. se ela é contada por várias pessoas com pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu gosto de me imaginar vivendo naquele período. Por exemplo, na aula de hoje da ditadura. Eu fiquei imaginando como teria sido viver naquela época. Se foi ruim mesmo ou se foi bom, que nem alguns falam. Pois é. Mas sabe o que eu acabei de lembrar? O quê? Que lá em casa, no caso, na minha casa, porque eu moro junto com meu avô, lá tem um sótão. E nesse sótão pode ser que a gente encontre alguma coisa em referência à ditadura militar. Boa! Porque lá naquela época tinha fita cassete, tinha foto, né? Então a gente poderia encontrar algum arquivo lá sobre a ditadura militar. Boa, então vamos. Vamos. Maia, vem. Esse aqui é o sótão. Nossa, tá bem empoeirado aqui, né? Tá. Vamos procurar. Nossa, aqui tem muita coisa. Maia, encontrei algo. Uma fita cassete. Tá lacrada. Ah, mas tá jogada aqui é porque pode usar. E se for alguma coisa que a gente não deveria ver? Ah, mas se tá jogada aqui, vamos assistir. Onde exatamente você encontrou essa fita? Num baú bem ali. Aquele baú trancado a 7 chaves? Sim. Me inclua fora disso. Ah, não, mas vamos assistir. Aproveitando que a gente tem tempo a tarde inteira pra gravar. Mas como é que a gente vai ver? Isso é uma fita cassete. Mas vamos assistir na televisão velha que tem bem ali. Tá, né? Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado. Boa noite. Esse é o Jornal Diretas Já e hoje vamos analisar algumas nuances e acontecimentos que ocorreram no período da ditadura civil-militar, como movimentos de resistência, censura, guerrilhas, atos institucionais, que inclusive o ato institucional número 5 foi um tapa na cara dos direitos civis, além da tentativa do próprio regime de mascarar o seu próprio governo ditatorial, criando para isso partidos de oposição. Estamos agora com a repórter Francisca Maria, que irá entrevistar alguns civis. Bom dia. Bom dia a todos. Eu e nossa equipe vamos tentar entrevistar algumas pessoas para mostrar o lado que ninguém mostra e mostrar o descaso contra a população. Estamos sendo o mais discreto possíveis. Espero que dê tudo certo. Bom dia. Estamos aqui com a primeira entrevistada. Como a gente não está com o intuito de expor as vítimas da ditadura militar,
a gente vai substituir o nome dela. E o nome dela vai ser Antônia. Ok. Por que você foi presa pela Organização Brasileira, ou seja, a OBAN, né? Certo? Foi no governo do general Emílio Médici, em 1972. Como você foi presa? Eu fazia parte de um grupo de teatro que denunciava, né, tudo que eles faziam na ditadura, as mortes, as torturas. A gente apresentava nas ruas de São Paulo, universidades como a USP. E aí um dia alguém nos delatou e nos caçaram e me prenderam. Quais foram as torturas que você sofreu? Eu não quero falar sobre isso. Desculpa. Tá, vamos chamar você de Vera. Ok, Você trabalhava no ML, não era? isso mesmo. E o que você tem a dizer sobre a ditadura militar? Eram muitos corpos que chegavam lá e outros, inclusive, desapareciam e chegavam ao IML. Isso, inclusive, deixava as famílias muito aflitas, muito preocupadas. E alguns corpos, eles chegavam até mesmo bem prejudicados. Inclusive, tem um, não sai da minha memória, é de uma jovem. Ela tinha um dos olhos saltados, o outro estava roxo. Partes do corpo dela tinham sido arrancados, as unhas, partes dos seios, o couro cabeludo também estava muito prejudicado. Então, vou chamar você de Márcia. Aqui consta que você foi denunciada injustamente. Exatamente. Eles estão me acusando de estar aliada àqueles fascistas só porque denunciou meu vizinho com atividades muito suspeitas. Você sabe pelo menos o que é fascismo? Não. Certeza que meu vizinho era. Tá, vamos ao ponto. Por que você denunciou seu vizinho? Porque ele estava fazendo umas atividades muito suspeitas. Terça-feira. Toda terça-feira, às exatas 4 horas, 53 minutos e 22 segundos. Ele saía com uma blusa verde. Sempre a mesma blusa verde. Ah, e aos sábados entravam 7 pessoas na casa. Eles ficavam 33 minutos. E depois saía um por um, com intervalo de 10 segundos, aumentando de 5 em 5, até sair o último, de camisa listrada. Tá, mas você acha que você não tá observando demais seu vizinho, não? Eu? Imagina! Meu amor, você acha que eu tenho tempo pra ficar bisbilhotando a vida dos outros? Isso só mostra que as atividades dele eram realmente muito suspeitas, a ponto de eu notar sem querer. Certo, vamos lá pro intervalo. Vamos. Vendendo tomates, com cor de tomates, com jeito de tomates. Mas o preço não é de tomates. É caro. Caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. E enquanto você espera o preço diminuir, você sempre pode encontrar o substituto. Se todos fizerem isso com um produto caro, ele não vai ser vendido. E vai ter que ficar com preço justo. 120 quilômetros esta semana? Fixe sua meta. Estabeleça seu próprio racionamento, conciliando as necessidades de uso do carro no limite da sua meta de consumo. Fixe sua meta, ajude o país a importar menos combustível. Chegou a hora do brasileiro botar os pés no chão. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? João vai fazer 18 anos. Começa sua obrigação com o serviço militar. João sabe que o alistamento deverá ser feito de janeiro a junho do ano em que o brasileiro completar 18 anos. Mas tudo isso sem pagar nada, viu? A menos que você atrase seu alistamento. O bom cidadão não atrasa seus compromissos. Estamos de volta para o quadro de pessoas desaparecidas. Esse programa está sendo levado de acordo com o ato institucional número 5 e você está presa.
O plano deu certo. Mais um jornal foi derrubado. Avisa os estudantes da Escola das Américas que eles vão ter mais cobaias para testar os seus métodos. Fiquei sabendo que a Frente Ampla foi totalmente assassinada em 9 meses. Foi o governo? Quer saber, não interessa. Porque mesmo daqui a 60 anos, ainda não vamos saber a verdade. Afinal, ainda tem rastros desse período que irão assombrar muita gente que andará pelo atual governo daquele período. É como diz o ditado: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E é como diz o slogan do próprio partido: Brasil, ame-o ou deixe-o. O que aconteceu? Travou? É o que parece. Ai, que pena. Queria continuar assistindo. E eu tava pensando uma coisa. Por que essa fita estava nas coisas do meu vô? Se ele era um militar e participou da ditadura... Olha, eu já ouvi falar de muitos militares que se arrependeram, viram que o que fizeram foi errado e depois até guardam, por exemplo, coisas como essa fita pra poder se autopunir, sei lá. Espero que ele tenha pelo menos se arrependido. Até porque 21 anos é muita coisa. Ei, o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá comentando sobre a ditadura militar, Evelyn. Ah! Essa aqui é a minha prima Evelyn. Ah, oi. Inclusive, eu ia falar que nem a gente viveu 21 anos. Em 21 anos dá pra acontecer muita coisa. E eu fico imaginando o povo daquela época devia viver em eterna agonia. Um negócio que não acabava nunca. Na verdade, não. Na verdade, a maioria das pessoas nem perceberam que o governo estava mudando alguma coisa. As que mais sentiram foram as que eram contra ou não faziam o que os militares diziam. Inclusive, teve um caso muito interessante de um jornalista que ele se recusou a quebrar o sigilo dos seus clientes e por isso foi perseguido pelos militares. Mas nem isso apaga o rastro de sangue que deixou na história do Brasil. Nossa, foram muitas opressões que teve nesse período. Mas que manchas de sangue. Além da cultura do medo e do silêncio, nós podemos salientar a crueldade, a desumanidade e todos os processos de tortura daquele período. Além do fato de que pessoas estão desaparecidas até hoje com nem mesmo seus corpos sendo encontrados. É muito difícil, porque naquele tempo lá tinha muitas opressões. Mas tiveram coisas boas também, por exemplo, o milagre econômico. Milagre econômico? Não. Além do fato de que o Brasil se afogou em dívidas, na verdade foi o período que o Brasil mais teve dívida externa, o milagre econômico, como as pessoas dizem, não foi igualitário para todas as pessoas. Na verdade, ele foi bem desigual. Mas, Evelyn, como assim? Teve a usina de, por exemplo, Itaipu. As obras faraônicas podem até ter sido construídas, podem até ter sido grandiosas, mas isso não apaga todas as pessoas mortas, todas as torturas e todos os casos arquivados que até hoje nem sequer temos pista. Verdade, eu ouvi falar que até hoje tem coisas que eles não revelam. Sim, inclusive, a maior parte dos documentos está escondido dentro dos prédios do governo, porque a ONU, inclusive, critica muito essa postura do Brasil, devido ao fato de que isso poderia comprometer muitas pessoas que andam no governo atual. Ou seja, ainda tem muita coisa oculta, pessoas que foram mortas que a gente nem sequer suspeita. Mas eu acredito que, tipo assim, que foi a ditadura foi um momento de muita opressão. Mas é igual, eu acredito, tipo assim, igual a Maia falou, teve um milagre econômico, mas agora, como você fala pra mim, pra nós, o milagre econômico ele não foi uma coisa muito boa pro Brasil. Mas, tipo assim, eu acho que é por isso que também o povo oculta, né? Porque muitas pessoas que viviam naquela época, elas permanecem aqui ainda nesse período. Ou seja, se fosse essas identidades fossem reveladas para o mundo, elas poderiam ser oprimidas também, né? Inclusive os antepassados dessas pessoas. Tudo faz sentido agora. É por isso. Tem muita gente no governo agora, atual, que participou da ditadura. Faz muito sentido, é por isso que eles não querem abrir os documentos. Eles não querem que seja revelado. Sim. Porque, mano, tinha até escola de tortura, então qualquer coisa podia acontecer. Mas eu fico pensando o seguinte, que o passado, por exemplo, os antepassados nossos não definem a gente. Mas a gente tem que conhecer o passado pra história não se repetir e também pra não ser passado pra trás e
Aconteceu de novo. E você falando dessas escolas de torturas, me fez lembrar. E como que eram aquelas torturas, né? Tipo assim, de cadeiras elétricas. Foi muito... E que as crianças cantem livre sobre os muros. E ensine o sonho ao que não pode amar sem dor. E que o passado abra os presentes para o futuro. O que não dormiu e preparou. Olha a faca! Olha o sangue na mão. E José, Juliana no chão. Outro corpo caído. E José, seu amigo João. E José, amanhã não tem feira. Não tem mais construção. Não tem mais brincadeira. Não tem mais confusão. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram, e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Não, peraí. Luz, câmera, ação! Cena 2. Foi ruim. Mãe, fala pra eu nem tocar no assunto.